boa tarde. 7 de junho é dia da liberdade de imprensa. Mas, infelizmente, a violência contra jornalistas ainda é uma realidade no Brasil. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos mostrar que o Conselho Nacional de Justiça debateu mecanismos para evitar que ações no judiciário sejam usadas como forma de intimidar os profissionais de imprensa. E você vai ver ainda. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ação que discute marco temporal para demarcação de terras indígenas. Superior Tribunal de Justiça absolve DJ Renan da Penha do crime de associação para o tráfico. E ainda mais uma ferramenta de inteligência artificial vai dar mais rapidez e análise ao julgamento dos processos no STF. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de uma ação que questiona o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A expectativa para a sessão é grande. Então vamos ao vivo agora conversar com a repórter Evne Araújo, que traz mais informações para a gente. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Os indígenas vão acompanhar o julgamento do marco temporal do lado de fora do Supremo, na lateral, por um telão e também em 50 cadeiras que foram reservadas dentro do plenário. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, autorizou que 50 indígenas acompanhem os debates do marco temporal lá dentro da corte e outros 250 fiquem aqui fora, na lateral do tribunal. O julgamento vai ser retomado hoje com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que em 2021 havia pedido um pouquinho de tempo, um pouquinho mais tempo, né, para poder analisar o processo. Quem traz todos os detalhes sobre o julgamento que já começou é a repórter Marta Ferreira. Vamos ver. O foco do debate é saber se povos indígenas têm direito a determinadas terras por questão de tradicionalidade. No caso concreto, o processo trata da disputa pela posse de uma terra indígena em Santa Catarina. A área habitada por 3 povos e a posse de parte do terreno é questionada pelo governo do estado. Os ministros discutem o chamado marco temporal. Pela tese defendida por proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou a que estavam em disputa judicial nessa época. Como o tema tem repercussão geral reconhecida, a decisão tomada pelo STF vai valer para todos os processos do tipo no país. O caso começou a ser julgado em setembro de 2021, mas um pedido de vista suspendeu a discussão. Até então, 2 ministros haviam votado. O primeiro foi o relator ministro Edson Fachin, que é contra a tese do marco temporal. Ele considera que a posse da terra indígena é definida por tradicionalidade. O ministro Nunes Marques foi o segundo a votar e abriu divergência. Agora o julgamento será retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Por falta de provas de vínculo permanente, ministro do Superior Tribunal de Justiça absolve o DJ Renan da Penha do crime de associação para o tráfico. Os detalhes na reportagem de Marina Campos. Por considerar idênticas as situações processuais dos acusados, o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, estendeu a Renan Santos da Silva, conhecido como DJ Renan da Penha, os efeitos de habeas corpus concedido a outro réu, absolvendo o músico pelo crime de associação para o tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia condenado o DJ a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pelo delito. Em maio deste ano, a 6ª turma confirmou decisão monocrática do ministro Rogério Schietti Cruz, que absolveu o acusado Marcos Paulo Gonzaga de Carvalho. Com base nessa decisão, a defesa do DJ sustentou que a condenação reformada pelo relator foi baseada nos mesmos elementos que levaram à condenação do músico pelo TJ do Rio de Janeiro. E por isso, o habeas corpus também deveria ser estendido a Renan. Segundo o ministro Rogério Schietti Cruz, Renan da Penha também foi absolvido em primeira instância por insuficiência de provas.
A sentença destacou que apenas as declarações do delegado que presidiu a investigação prestadas em juízo apontaram a suposta prática ilícita pelo réu, enquanto os policiais que atuaram em unidade de polícia pacificadora declararam que não tinham conhecimento do envolvimento do músico. O relator disse ainda que o acórdão do TJ não demonstrou a presença de elementos concretos que indicassem o vínculo estável e permanente entre o DJ e os demais acusados, condição necessária para a caracterização do crime de associação para o tráfico. Nessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral reprovou a prestação de contas referente ao ano de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Os ministros entenderam que o partido cometeu várias falhas, como não destinar o valor definido por lei para a promoção da participação feminina na política. O tribunal determinou o pagamento de multa e a restituição aos cofres públicos dos valores do fundo partidário utilizados de forma irregular. Vamos agora ouvir o que disse o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, durante o julgamento. Lembrando que após o eminente relator, analisando as contas de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro, após a documentação, a defesa, apontou inúmeras falhas, cujo montante alcançava 13,18% da integralidade dos recursos recebidos do fundo partidário, R$ 4.347.683,76. Ante a desaprovação das contas e a natureza das falhas, o eminente relator determinou a restituição aos cofres públicos desse montante já descrito por mim, acrescido de multa de 9%, recolhimento ao Tesouro da importância de R$ 27.317, devido ao recebimento de recursos de fontes vedadas, e a aplicação, nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional 117 de 2022, a aplicação nas eleições subsequentes do valor de R$ 33.237, não destinado à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Em instantes, vamos falar do trabalho do Conselho Nacional de Justiça para evitar que ações no judiciário sejam usadas para intimidar jornalistas. Voltamos já. Hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Essa garantia prevista na nossa Constituição Federal permite a divulgação de informações importantes para a sociedade sem censura. E a repórter Evne Araújo preparou uma reportagem especial sobre como anda o respeito ao trabalho dos jornalistas no Brasil. O Dia Nacional da Liberdade de Imprensa foi instituído para lembrar o Manifesto de 1977, que exigia o fim da censura promovida pela ditadura militar. A liberdade de imprensa é um direito garantido pela Constituição de 1988. A Carta da República assegura ao cidadão a liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, proíbe a censura e dá aos jornalistas o direito de manter o sigilo das fontes. A liberdade de imprensa também é protegida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar de todas essas garantias, o Brasil ainda precisa avançar na proteção desses direitos. Segundo o relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras, divulgado este ano, o país está em 92º lugar no ranking mundial da liberdade de imprensa. A Federação Nacional dos Jornalistas aponta preocupação com o respeito aos profissionais da imprensa. De acordo com o levantamento feito pela FENAGE, em 2022 foram registrados 376 casos de agressão a jornalistas brasileiros e 77 casos de ameaças aos profissionais. Um dos casos que mais repercutiram foi o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Eles foram mortos em uma emboscada durante uma investigação pela Amazônia. Desde a morte de Dom e Bruno, houve ao menos 62 casos de violações à liberdade de imprensa só na região amazônica. A presidente da FENAGE, Samira de Castro, destaca a importância dos números para a criação de políticas públicas de proteção da imprensa. Nós precisamos avançar em leis que garantam a proteção do jornalista no exercício profissional.
Um exemplo disso é uma demanda que a FENAGE tem também historicamente, que seria uma lei que garantisse que as investigações dos crimes contra jornalistas, e aí eu estou falando em crimes letais, né, assassinatos, que fossem federalizadas essas investigações, porque muitos assassinatos estão ligados a poderes locais constituídos. E aí não há um interesse das polícias civil nem militar em concluir os inquéritos, né, em prender os responsáveis. O Conselho Nacional de Justiça também trabalha para assegurar a liberdade de imprensa. O CNJ tem hoje a Resolução 127 de 2022, que orienta os tribunais a adotarem medidas para frear as ações judiciais utilizadas como vingança contra jornalistas e resultam na limitação da liberdade de expressão. Bom, e agora, para a gente falar mais sobre esse trabalho, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Karen Luiz. Olá, Karen, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Você integra essa Comissão Executiva Nacional do Fórum do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, né? Na última semana, os senhores se reuniram numa reunião para traçar estratégias ali, dar mais efetividade a essa recomendação do CNJ, né? Que evita ações predatórias com o intuito de cercear o trabalho dos jornalistas, né? O que vocês definiram em linhas gerais e como o CNJ pode contribuir nesse debate? Boa tarde, exatamente, fizemos uma primeira reunião já com essa nova composição do fórum, e o que definimos inicialmente? Definimos que vamos cumprir o objetivo da nossa resolução, que é o de fazer um levantamento estatístico das ações judiciais que tratem das relações de imprensa, estudar modelos de atuação da magistratura em países democráticos para facilitar a compreensão desses conflitos e a atuação da imprensa, e também fazer uma atuação integrada com as escolas de formação de magistrados, para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos no que diz respeito a essa matéria específica e a questão do assédio judicial e oferecer ferramentas à magistratura brasileira para tomadas de decisões livres e conscientes, considerando-se essa peculiaridade no que diz respeito a ações que visam a intimidação de jornalistas, ao silenciamento das pessoas e o não compartilhamento de determinadas informações, o que fere, obviamente, o Estado democrático de direito. Quer dizer, Karen, não são ações no sentido de uniformizar decisões, mas sim de orientar magistrados, né, até na identificação desse conjunto de atos e de ações que levam a essas ações predatórias. Exatamente, oferecer subsídios para essa magistratura, para que ela possa tomar decisões com o conhecimento de como performam esses entes que visam a censura, que visam a intimidação de jornalistas, que visam o não compartilhamento de determinadas informações, para que aí sim a gente possa coibir essas ações e evitar que jornalistas sejam silenciados, que tenham o seu trabalho inviabilizado, que sejam adoecidos, sejam feridos, inclusive na sua saúde, e que a sociedade, ao fim e ao cabo, deixe de receber informações tão valiosas, tão importantes, para que compreenda o que acontece efetivamente na vida e no mundo. Consequentemente, a gente está falando de fortalecimento da democracia também, né? Exatamente. O que a gente fala aqui é de manutenção e fortalecimento do Estado Democrático de Direito, da garantia de direitos fundamentais falando-se em coibir, né, qualquer forma de assédio judicial a jornalistas, a comunicadores que prestam um serviço que é de alta relevância para a nossa sociedade, para qualquer sociedade democrática. Karen, no início você falou que foi a primeira reunião já com a nova formação, né? Porque esse fórum existe desde 2012 e agora ele tem uma nova formação com vários atores envolvidos no processo, atores fundamentais para esse debate, ou seja, a ABERT, a Associação Brasileira de Integrantes de Rádio e TV, jornalistas. Isso é importantíssimo para a gente poder avançar nesse debate, né? Exato, é um diálogo que não pode ser realizado apenas só entre magistrados, tem que ser realizado entre magistrados e os jornalistas que vão nos subsidiar, nos trazer informações relevantes, conhecimentos e nos auxiliar
né, a tomar decisões em termos de política judiciária para que a gente efetivamente consiga atingir o objetivo desse fórum. Um fórum que fala só para si, só para dentro e só entre os atores do Poder Judiciário não cumpriria o seu papel nem os objetivos aos quais ele se pretende cumprir, né? Perfeito, Karen. Muito obrigada, viu? E nesse dia tão importante que serve também aí para reflexão, né? Como sociedade, como Poder Judiciário, como a gente avançar nessa matéria. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Karen. Obrigada. Boa tarde, jornalista. E a seguir você vai conhecer Vitória, a ferramenta artificial, a nova ferramenta que vai dar mais agilidade na análise de ações no Supremo. Os detalhes em instantes. Eu te espero. Até já. Lançada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, a ferramenta Vitória de inteligência artificial foi criada para dar mais rapidez à análise e ao julgamento dos processos. Vamos conferir na reportagem de Renato Rosa. Ela identifica processos semelhantes e divide em grupos para que tenham um tratamento conjunto ou que possam resultar em novos temas de repercussão geral. Vitória, a ferramenta de inteligência artificial do Supremo, é uma trabalhadora rápida e eficiente. O agrupamento hoje, antes da Vitória, ele é uma etapa bem manual. Então, a partir de planilhas, o pessoal da Secretaria de Precedentes tem que identificar aquilo que é similar no olho. Então, a ideia da Vitória é justamente isso. Ela consegue automaticamente, dado um universo de processos, identificar grupos de processos que são similares. E isso em poucos segundos. Ela consegue, hoje, agrupar algo em torno de 5.000 processos em 1 ou 2 minutos. No vídeo de apresentação da ferramenta, selecionamos parte desse trabalho. Atualmente, a Vitória analisa os recursos extraordinários com agravo e agravos de instrumento, recebidos pelo STF desde janeiro de 2022. Vamos lá, a Vitória mostrará os grupos formados à esquerda. Podemos explorar cada grupo selecionando o ícone de visão. Nessa tela, podemos ver todos os processos que foram agregados naquele grupo e alguns metadados associados, como o número do processo, grau de similaridade com o processo paradigma e a origem do processo. Vitória passou por vários testes num tempo curto, 8 meses. É o primeiro projeto desenvolvido pela Assessoria de Inteligência Artificial do STF, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Secretaria de Gestão de Precedentes. Nesta sala, cada servidor ajudou na formação da plataforma. Sou estatístico de formação, então eu cuidei de criar o código do agrupador, a parte matemática de fazer as comparações, o modelo em si matemático, né? Essa foi a minha parte. Durante o projeto, eu pude trabalhar validando com os clientes, verificando se aquele agrupador estava realmente numa boa qualidade, porque a gente ia chegar lá no final com um aplicativo dentro do sistema e a gente precisava ter garantia de que era um bom agrupador, para que isso pudesse ser utilizado e trazer valor à área jurisdicional. O STF já opera com outros 2 robôs. O Vitor, utilizado desde 2017 para análise de temas de repercussão geral na triagem de recursos extraordinários, recebidos de todo o país. E a Rafa, criada para integrar a Agenda 2030 da ONU ao STF e classificar os processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, destacou a Vitória, a caçula da família de robôs do Supremo. A Vitória nasce sob o signo do desenvolvimento tecnológico a serviço do desenvolvimento social e humano, que é o que importa. E penso que esse deve ser sempre o nosso norte, a tecnologia a serviço das pessoas e nunca o contrário. Está pronta, em operação e tem o serviço monitorado pelos analistas. O cuidado é para aperfeiçoar o sistema. A partir de agora a gente vai monitorar o uso da Vitória para ver performance de hardware, enfim, e incluir novas funcionalidades, mas
eu vejo com orgulho imenso o estado atual que a gente está aqui. Para quem participa do projeto, a satisfação de poder contribuir com uma ferramenta fundamental para a corte. Foi muito gratificante, né, estar desenvolvendo e trabalhando com a equipe nesse curto período de tempo e entregar uma solução de grande impacto, né, para o tribunal e com grandes avanços assim, né. O Tribunal Superior do Trabalho realizou cerimônia de posse de novas servidoras e servidores. Os analistas da área judiciária serão lotados nos gabinetes do tribunal. Ao todo, foram empossados 27 novas servidoras e servidores em cerimônia realizada na sede do TST em Brasília. O sentimento dos recém-empossados era um só: alegria. É muito emocionante, assim, a recepção do pessoal desde o momento que a gente veio aqui para apresentar os documentos, exames médicos, assim, um carinho muito grande. Estou muito feliz de integrar esse time com essa receptividade, com os servidores tão gentis e atenciosos. Sempre foi meu sonho trabalhar neste tribunal. Eu fiz diversos concursos da área trabalhista, mas sempre optei por seguir a carreira aqui no TST. Então é muito emocionante e eu me sinto muito feliz e realizada. A nomeação só foi possível em virtude da sanção da Lei 14.582, de maio deste ano. O dispositivo criou 270 cargos efetivos no TST. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou que a chegada de novos servidores coincide com o aumento de demanda do tribunal. Essa ocasião era muito aguardada por todos nós. Já há quase uma década tramitava o projeto de lei que criava novos cargos no tribunal e, como todos sabem, nesse período o volume processual cresceu muito e, de fato, é uma ajuda extremamente bem-vinda. E especialmente bem-vinda por se perceber um grupo jovem, entusiasmado, né? Muito preparado, porque as provas foram realmente muito difíceis e, claro, revestidos da sensibilidade que se faz necessária para o trabalho com um tema tão importante quanto a justiça social. O diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Cláudio Brandão, também participou da cerimônia. Ele desejou sorte aos recém-empossados. O tribunal se engrandece com a chegada da primeira leva, digamos assim, dos servidores que serão nomeados, esses que já foram, os demais que serão. E certamente esse grupo de pessoas contribuirá bastante para o nosso trabalho. Eu costumo até dizer que muito mais do que o trabalho serão pessoas que agregarão as suas vidas ao próprio tribunal. O tribunal os recebe de braços abertos. O Cefart está preparando um curso muito bacana, um curso muito interessante do ponto de vista das atividades que terão nos próximos 30 dias. Um período de formação importante, porque eles se sintam bem acompanhados pelo tribunal. E é um momento de felicidade para todo mundo. As fotografias do ministro Luiz Fux, que presidiu o Conselho Nacional de Justiça, e da presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, que foi corregedora nacional de Justiça, foram colocadas na galeria de fotos do CNJ. A solenidade foi na noite dessa terça-feira. A narração é de Regina Souza. A galeria dos presidentes do CNJ ganhou a 10ª fotografia, a do ministro Luiz Fux, que presidiu a casa de setembro de 2020 a setembro de 2022. Na mesma solenidade, a galeria dos corregedores recebeu o retrato da ministra Maria Tereza de Assis Moura, que de 2020 a 2022 esteve no cargo de Corregedora Nacional de Justiça. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, reiterou a relevância de preservar a imagem de pessoas tão importantes. A galeria de retratos, não é demais repetir, é uma metáfora da construção coletiva da instituição, representativa dos homens e mulheres que, como elos de uma corrente inquebrantável e com o concurso inestimável e imprescindível do corpo funcional desta casa, contribuíram em diferentes momentos e em expressivas funções
para o aperfeiçoamento institucional do Poder Judiciário e o cumprimento dos fins colimados pelo Conselho. Coube ao ministro do TST, Vieira de Mello Filho, falar sobre a gestão do ministro Luiz Fux na presidência do CNJ. São muitas as pautas de direitos humanos com as quais Vossa Excelência lidou, instituindo o Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário em 2020, a criação de cotas para pessoas negras nos concursos públicos, a ampliação da cota racial de 20% para 30% das vagas em estágio do Judiciário, Plano Nacional de Atenção à Vítima e a criação de centros especializados de atenção à vítima, regulamentação e reconhecimento da autoidentificação de gênero no sistema prisional e socioeducativo e a criação de rede de altos estudos em direitos indígenas. A conselheira do CNJ, representante da Justiça Federal, Salise Sanchotene, falou sobre a trajetória da ministra Maria Tereza de Assis Moura e ressaltou a importância da mulher no judiciário. E a presença dessas expoentes femininas nos cargos máximos das instituições que integram e a potência de suas gestões atuais é imediatamente compreendida quando lançamos um breve olhar retrospectivo. A ministra Maria Tereza teve uma destacada atuação na Corregedoria Nacional de Justiça ao liderar de forma incansável uma intensa atuação do órgão correcional durante seu mandato, com um absoluto comprometimento pessoal no desenvolvimento dos trabalhos visando a regularidade e adequação da prestação jurisdicional, bem como a agilidade e a inovação na administração da justiça. A ministra Maria Tereza de Assis Moura delegou ao ministro Luiz Fux o agradecimento final. Para mim, a minha plenitude da felicidade foi tão grande aqui que fica em mim a impressão de que no CNJ, eu vivi uma vida inteira. Muito obrigado. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.